Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui no Instituto Jesus Cristo, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e pronto para ouvir mais da sabedoria do E. Stanley Jones no seu livro O Caminho. O caminho que existe eternamente, que nos leva de volta para a presença do Pai. E esse caminho é Jesus Cristo. Semana 34, segunda-feira. O título da leitura é Você pode usar o sofrimento. Já pensou nisso? Você pode usar o sofrimento. Ouça esse trecho que Stanley Jones ele recomenda na leitura, Filipenses capítulo 1, versículo 12 e 14. É sensacional. Estou usando a mensagem dessa vez só porque é facilitar um pouco a compreensão da gente. Amigos, quero relatar a vocês que minha prisão teve o efeito contrário ao pretendido. Em vez de ser oprimida, a mensagem prosperou. Todos os guardas e os demais aqui souberam que eu estava preso por causa do Messias. A curiosidade deles foi atiçada e agora estão aprendendo a respeito de Jesus. Além disso, muitos seguidores de Jesus tiveram a fé avivada e agora se dedicam a falar com muita coragem a respeito de Deus e do Messias. Está vendo? Você pode usar o sofrimento. Stanley Jones disse isso porque ele ouviu isso na voz do Paulo, mas também o Paulo ouviu isso de Jesus. É tudo conectado o tempo todo. Então vamos ler a leitura para a semana 34, segunda-feira. O caminho reconhece que podemos nos livrar de algumas doenças agora, mas que outras terão que esperar a cura final na ressurreição. O caminho aboliria todo o mal do corpo e da mente, mas há um resíduo que deve aguardar a cura final. A estrutura mortal finalmente vem abaixo em um mundo mortal. Não fomos feitos para estar aqui eternamente. Mas o caminho oferece essa possibilidade para o resíduo que agora não pode ser remediado. Você pode usá-lo. Você pode inseri-lo no propósito da sua vida e fazê-lo contribuir com o restante dela. Não há dor, sofrimento, frustração e decepção que não possam ser curadas ou usadas para fins mais elevados. Em qualquer caso, você tem uma saída. Você tem o alívio ou você tem o alívio ou é enriquecido por isso. Você não permanece confundido. Ele sempre tem uma saída. O caminho, Jesus, ele sempre tem uma saída. Nunca nos frustramos, pois se não podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. E ambas as coisas são igualmente boas no final. O caminho sempre tem um caminho. Essa é uma características essenciais do caminho, e aqui ele é único. O hinduísmo e o budismo explicam tudo, mas deixam tudo como antes. O caminho explica pouco, mas muda tudo o que se vê, pois sua resposta não é verbal. Há uma resposta vital, vida com abundância. Um arquiteto que projetou uma bela cidade em um deserto do Arizona, nos Estados Unidos, me disse que a arquitetura de uma área é determinada pela carência de materiais. Se não podem obter certos materiais para o projeto, os arquitetos têm que usar outros. E são esses materiais que determinam a arquitetura.
A carência produz o tipo de construção. Você pode fazer suas carências funcionarem. Você pode voltá-las para novas direções. A falta de atrativos pode levar alguém a uma vida útil e construtiva, pois a beleza pode ser uma armadilha que nos impede de realizar coisas. Belas ou não, os que transformam suas energias em realizações são bem-sucedidos. Muitas pessoas que não possuem talentos especiais decidem aproveitar ao máximo os que possuem. Elas se oferecem a Deus, têm seus talentos intensificados e vão além dos mais talentosos. Suas carências, as limitações, determinam sua arquitetura. Cristãos japoneses em acampamentos no deserto criam obras artísticas com folhas de repolho, e cartões de Natal são embelezados com artemísias. E tudo é tudo o que eles têm. É tudo o que eles têm. O que é que você tem? Muito ou pouco? Se é pouco, dedica tudo que é pouco para Deus realizar coisas bem-sucedidas. A oração, ó Cristo, tuas carências também foram transformadas em beleza. Tu, Jesus, glorificaste uma carpintaria. Transformaste o lugar comum em sagrado. Fizeste das encostas de um templo em uma casa e, finalmente, em uma cruz. Transformaste o lugar de uma caveira no lugar de peregrinação do mundo. Ajuda-me. Amém. Afirmação do dia. O sofredor é salvo pelo sofrimento somente quando o sofrimento é usado para o bem. Vamos ler isso de novo. O sofredor é salvo pelo sofrimento somente quando o sofrimento é usado para o bem. Conheci um homem pregador, muitos anos atrás, que não teve quase nenhum controle sobre as ações do seu corpo. Ele tinha uma mente brilhante, ele tinha a capacidade de pensar e comunicar, mas era difícil a gente compreender a fala porque o corpo dele estava tão complicado com essa doença que ele teve na infância, que você tinha que prestar muita atenção para compreendê-lo. E vendo ele que estava em movimentação contínua por efeito da doença que ele carregava no seu corpo, era difícil ver ele mexendo o tempo todo. Mas aos poucos a gente ouviu ele, e a pureza da mensagem dele dentro desse corpo que ele não poderia nem controlar, forçou a gente a ouvir a voz dele. Ele superou, ele se transformou uma pessoa de evangelismo ao redor do mundo. Até hoje ele está pregando. Casou, adotou filhos. É uma pessoa que me fez pensar muito. Puxa, Carlos, como é que você reclama? Transforme seu sofrimento em algo que realmente é usado para o bem. Muitos ministérios nascem das experiências terríveis que certas pessoas enfrentam ou passou para uma dor terrível. Eles criam ministérios para abençoar outras pessoas. É isso que
Acho que ele está dizendo, isso vai acontecer muito. Deixe isso acontecer nas suas fraquezas também. Que Deus te abençoe.